Olá pessoal, eu queria só deixar uma palavrinha com vocês para explicar a decisão da ministra que eu coloquei hoje pela manhã aqui no meu Instagram, que tem dado o que falar no mundo jurídico nessas últimas semanas, né? Exatamente porque a gente sabe que no testamento a gente não pode, né, dispor de todo o patrimônio dos herdeiros. A gente tem que respeitar a parte indisponível, né, que a gente chama da parte legítima, né, podendo dispor somente da parte disponível. E antes de começar a falar desse assunto, para você que não me conhece, eu sou o Carlos Eliato, advogado especialista em direito societário e planejamento patrimonial e sucessório. E eu já peço que você deixe um like aqui nesse meu vídeo e siga esse meu canal para que você possa receber mais informações como essa. Mas o que eu queria explicar para vocês é o seguinte, né? E explicar exatamente a base dessa decisão que foi tomada pela ministra Nancy, onde a disposição em si do testamento em nada fere a questão da legítima, né? Então o importante é deixar claro que é possível sim dispor de todo o patrimônio desde que não viole a parte legítima dos herdeiros. E como que funciona isso na prática? Eu vou dar um exemplo aqui de como eu faria esse testamento, dando exemplo aqui do caso mais recente do Gugu, né, que vem dando aí o que falar nesses últimos anos, para que não tivesse dado esse problema aí tão grande. Então o importante aqui é a gente se atentar a não ferir, a violar a parte legítima dos herdeiros, né, que são os 50% da totalidade do patrimônio. E como que isso tem que ser feito na prática? Vamos dar um exemplo aqui de um patrimônio que seja de R$1 milhão. Esse R$1 milhão, 50% ele refere-se à parte disponível, que você pode doar para quem você quiser, e os outros 50% obrigatoriamente tem que ser respeitados os herdeiros necessários. Tá? Então, no testamento você pode dispor das duas partes, desde que não viole essa parte dos herdeiros necessários. E como que você tem que resguardar isso? É resguardar o direito do herdeiro de forma individual, a legítima individual de cada herdeiro. Nesse meu exemplo aqui do patrimônio de R$1 milhão, a gente tem que dividir ele, no caso, né, 50%, que seria a parte legítima, e achar a parte do quinhão individual de cada herdeiro necessário. E como que a gente acha isso? A gente tem que fazer esse cálculo. A gente pega R$1 milhão, então 500 mil refere-se à parte legítima e os outros 500 à parte disponível. Nessa parte legítima, a gente tem que dividir pelo número de herdeiros. Nesse caso aqui, como 2 filhos, seria R$250 mil para cada herdeiro. Tá? Então é essa parte que é o quinhão individual de cada um que não pode ser ferido. E isso tem que ser disposto no testamento, como foi a base da decisão aqui do testamento da ministra, né? Então o restante foi disponível para os sobrinhos, que foi 25%, e os 75% foi feito para os herdeiros, ou seja, já estava resguardado esses 50%, portanto podendo ser disponibilizado todo o patrimônio no testamento. Então a base primordial dessa decisão da ministra é simplesmente respeitar a legítima individual de cada herdeiro. Tá? Então nesse nosso caso aqui, nesse caso que eu dei, a legítima individual de cada herdeiro é R$250 mil. Então não há problema algum de você dispor R$750 mil para um filho e R$250 mil para outro filho, porque você não está ferindo essa legítima individual. Tá? O que não pode acontecer é você dispor R$850 mil para um filho e deixar o outro com R$150 mil. Tá? Então, assim, essa é a importância de você ter cuidado, né, ao redigir um testamento, né? Ou seja, não só um testamento, mas qualquer tipo de doação ou algum planejamento patrimonial sucessório que você faça, para que não dê problema lá na frente, né? Ou venha configurar alguma doação inoficiosa, enfim, deixando algum herdeiro, né, com o seu direito violado.